Oi pessoal, esse é o último vídeo da série Inquérito Policial. No penúltimo vídeo que estava no canal já, nós falamos então sobre o arquivamento do inquérito policial e, para relembrar, é um procedimento que é feito com o pedido do promotor e a decisão do juiz arquivando. Arquivado o inquérito, eu posso desarquivar o inquérito policial? E a resposta depende. Depende do quê? Do motivo do arquivamento. Via de regra, os inquéritos policiais são arquivados por falta de provas para a denúncia. E aí, nesses casos, respeitando a regra do artigo 18, eu posso sim desarquivar inquéritos, basta o quê? Que eu tenha novas provas. Isso inclusive foi interpretado pelo STF nas súmulas 524, que diz também que eu só posso reabrir um inquérito policial se eu tiver novas provas. Importantíssimo, gente, olha só, o que são novas provas? Olha só, o STJ, no RHC 34252, conceituou o que ele considera como novas provas, que são aquelas que já existiam quando o inquérito foi arquivado, porém não eram de conhecimento de quem arquivou o inquérito policial, não estavam lá juntados, e podem ser trazidos ao inquérito, seja por algum tipo de fator externo ou até mesmo pela própria vítima do crime. Um exemplo disso é esse RHC aqui 44754, em que se arquivou um termo circunstanciado, logo depois a vítima trouxe ao Ministério Público um rol de testemunhas que presenciaram o crime e, a pedido do Ministério Público, o juiz desarquivou o inquérito, considerou o quê? Que houve novas provas, e o STJ falou que isso realmente é possível. Questão interessante é a seguinte: arquivado o inquérito, pode o delegado continuar fazendo pesquisa a respeito de novas provas? Nos parece que não. Por quê? Se ele ficar refazendo pesquisas a respeito daquele caso, não houve arquivamento na verdade, né? Não é assim. Então, evidentemente, eu só posso reabrir a investigação se uma nova prova surgir espontaneamente ao Ministério Público ou ao delegado, sob pena de burla, então, a regra de só poder reabrir inquérito policial caso eu tenha novas provas. Uma questão bem interessante, gente, está prevista aqui, ó, nesse exemplo aqui, nesse RHC 41939. Por quê? Nesse caso aqui, a autoridade policial fez o quê? Ela pegou o mesmo inquérito, com as mesmas provas, e deu a ele uma nova classificação jurídica buscando reabertura do caso. Não pode. Então eu não posso reabrir o inquérito a pretexto de investigar um novo fato se eu tenho as mesmas provas. É tentar burlar mais uma vez a regra geral de quem? Do artigo 18. Então, repito, via de regra, se o inquérito policial for arquivado por falta de provas para oferecer denúncia, eu posso reabri-lo sim, se eu tiver novas provas. Bom, a exceção para isso, gente, está prevista aqui, ó, quando ele não pode ser desarquivado. E nós temos três hipóteses. Duas são consensuais, uma delas é uma briguinha aí entre STJ e STF e até a própria doutrina. Bom, olha só, quando é que eu não posso desarquivar o inquérito policial? A ideia é a seguinte: quando a decisão do juiz que determina o arquivamento faça coisa julgada material. Então, de novo, quando o juiz analisa uma decisão de arquivamento de inquérito policial e aquela decisão trata de mérito, ela faz coisa julgada material e ela não pode ser revista sob pena de infringir a regra em que eu não posso nunca rever coisa julgada em malefício do réu, que é uma regra do direito penal brasileiro. Então, olha só, a primeira hipótese é o seguinte: quando o juiz, ao arquivar o inquérito policial, diz que o fez por reconhecer a atipicidade, ou seja, o juiz arquiva o inquérito policial porque entende que não há crime na conduta ali narrada. O STF, inclusive, entende que isso faz coisa julgada material, como fala aqui o HC 10161. Então isso é pacífico, seja para o STJ, seja para o STF, seja para a doutrina. Segunda hipótese, gente, extinção da punibilidade. O que é isso? São aquelas causas, lembrem vocês lá, previstas no artigo 107 do Código Penal. Também há causas fora elas, mas os principais estão lá no 107, por exemplo, prescrição, decadência, morte do agente. Então, se o juiz arquiva o inquérito policial reconhecendo que há, por exemplo, prescrição, isso também faz coisa julgada material e impede que eu reabra o inquérito policial. É o que está aqui como exemplo, o HC 84253 do STF. Então, essas duas hipóteses aqui são pacíficas. Ocorrendo uma delas, eu não posso reabrir inquéritos policiais. Legal? A hipótese que causa uma certa confusão, porque eu botei um asteriscozinho ali, é uma questão interessante, é a excludente de licitude. O que é isso? Vamos lembrar um pouquinho, gente? Vocês sabem, nós temos no Código Penal causas
que excluem a ilicitude da conduta, por exemplo, legítima defesa. Então, olha só, o STF entende, isso foi um julgamento, esse HC aqui, 87395, foi um julgamento plenário do STF, então é um julgamento, havia uma discussão no próprio STF entre as turmas e foi pacificado aqui no plenário, e eles entenderam o seguinte: se por acaso alguém tem um inquérito policial arquivado, com o juiz reconhecendo que houve, por exemplo, legítima defesa, se surgirem novas provas de que realmente não houve legítima defesa, o STF permite o quê? Que eu reabra o inquérito policial. Já o STJ, através do RESP 791471, entendeu também, entendeu absolutamente o contrário, que uma vez arquivado o inquérito policial com a motivação de excludente da ilicitude, este inquérito policial não pode ser reaberto porque faz coisa julgada material. A doutrina segue a posição do STJ e é a posição também que eu entendo mais válida. Por quê? Porque não faz sentido algum eu ter diferença entre atipicidade, excludente de ilicitude e extinção da punibilidade. Não faz sentido algum. Por isso que esse julgamento do STF aqui chega a ser um pouco estranho, porque eles reconhecem, num caso, que a coisa julgada é material, e nesse caso entendem, inclusive, que nem faz coisa julgada. Então é bastante esquisita essa posição do STF, tá, gente? Preferimos a posição de quem? Do STJ, como também prefere a grande maioria da doutrina. Legal, pessoal? Então essa foi a nossa aula sobre arquivamento de inquérito policial. Então lembrando, via de regra, eu posso desarquivar inquérito? Posso, se a decisão do juiz não tratar de mérito. Aí eu posso desarquivar, basta o que eu tenha novas provas. Exceções são quando faz coisa julgada material, que são lá as hipóteses lá previstas, em que eu tenho aqui, como a gente mostrou agora anteriormente, rapidamente aqui, a tipicidade e exceção da punibilidade. E a discussãozinha final, lembra sempre, sobre a excludente de ilicitude. Legal? Dúvidas, por favor, bota no comentário no canal lá. Um abraço a todos.